Olá, tudo bom? Graças a Deus estamos de volta para mais uma vez estarmos refletindo na Palavra de Deus. E hoje temos um tema assim bem interessante, como muita gente gosta e outros não, né? É um assunto que mexe com muitas pessoas, outras conseguem encarar bem, outras interpretam bem, outras não, outras recebem como verdade e uma grande maioria não recebe, prefere não receber esse assunto como verdade. Queremos hoje estar propondo, nós estamos refletindo sobre o inferno conforme a Bíblia. E eu sei que não é muito bom falar sobre inferno, porque a própria palavra, ela traz um entendimento de sofrimento, lugar de sofrimento, lugar de padecer, né? E ainda, de acordo com os textos bíblicos, o entendimento é que é algo eterno. Ainda que muitas pessoas, ensinadores, estão dizendo e afirmando que é um lugar temporário, na verdade é um lugar eterno. É um lugar em que as pessoas entrando ali não saem jamais e vão sofrer bastante, porque a ideia do inferno é essa mesma, é sofrimento. É o que nós vemos na Bíblia. É claro que nós hoje não vamos ver muitos detalhes, vários versículos sobre isso. Não estamos aqui para explanar e expor exaustivamente o assunto. Apenas trazer à tona o assunto e estamos refletindo em alguns aspectos dele, né? Pelo menos vendo três coisas que nos interessam neste momento. Mas antes de nós darmos sequência, eu gostaria de estar convidando vocês para nós estarmos lendo a palavra de Deus. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. E depois, na sequência, Mateus capítulo 25, versículo 41. Acompanha comigo. Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ao olharmos esses textos, ao vermos a explanação desses textos, nós verificamos o Senhor Jesus falando sobre o inferno. É verdade que o texto de capítulo 13, ele não trata com a palavra específica inferno, né? Mas ele nos leva a esse entendimento, Hades. E também Mateus 25 também fala sobre essa palavra, o Hades. O inferno, que é o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas que pessoas humanas vão cair ali por conta de não crerem na solução que Deus está propondo para elas, que é a fé em Cristo Jesus, que é receber o Filho dele, o Salvador, que foi mandado pelo próprio Deus para vir a este mundo dar solução do pecado que condena a todas as pessoas. Então, ao rejeitar isso, as pessoas continuam condenadas, porque elas já estão condenadas. Essa é que a passagem bíblica nos revela em João capítulo 3, por exemplo, versículo 17, 18, né? Onde as pessoas que rejeitam Jesus Cristo estão condenadas. Portanto, o inferno, olha só, ele foi criado, foi preparado para o diabo e seus anjos. E olhando para essa situação, nós vemos o seguinte: afinal de contas, o inferno foi criado, primeira pergunta, foi criado por quem? Quem criou esse lugar? A Bíblia fala sobre isso. Nós, ao olharmos de Gênesis ao Apocalipse, percebemos que não existe nenhuma menção na Bíblia específica, assim, sabe, aquele versículo dizendo, olha, Deus criou o inferno. Não tem. Tem versículos em várias passagens mostrando que Deus criou os céus, criou a terra, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas o inferno não tem um versículo assim. Mas se não foi Deus que criou, então quem foi que criou? Nós sabemos que o inferno não se criou a si próprio, ele não existe, ele não é eterno, ele não existe eternamente, né?
E também sabemos que Satanás não tem poder de criação de coisa alguma. Por menor que seja, por mais simples que seja, ele não tem poder para criar nada. Ele é um plagiador, ele é uma pessoa que não tem nada original nele, a não ser a transgressão que ele assumiu, né, para viver e desenvolver contra Deus. Fora isso, ele não tem poder para criar nada. E também é importante observarmos que se ele tivesse condições de criar o inferno, certamente ele não criaria o inferno para servir de tormento para ele próprio. Porque o texto de Mateus capítulo 25, versículo 41, é claro quando Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então como que o diabo poderia criar algo para ele próprio sofrer, né? E também diz ali que foi preparado para o diabo e não pelo diabo. Então veja que o diabo não criou o inferno. Mas se não foi o diabo, então só nos resta pensar uma coisa. Deus é quem criou, porque Ele é o único ser capaz de criar todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 3, é dito que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, né? Então veja que o inferno existe, sim, a Bíblia menciona em várias passagens, o próprio Jesus também menciona, e foi criado por Deus a partir da instrumentalidade do próprio Cristo, da palavra do Verbo que é Jesus. Tá? Então, quem criou o inferno? Posso te responder com toda segurança. Foi Deus. Deus criou o inferno com características próprias. Primeiro, é eterno. Segundo, de lá ninguém sai. Terceiro, é um lugar de sofrimento. Lugar onde as pessoas vão sofrer, porque não tem a graça de Deus ali dentro manifestada, a misericórdia de Deus ali manifestada. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Está lá em Mateus 13, versículo 41 e 42. Né? Então, esse é o lugar que a Bíblia descreve sobre o inferno, né? Essas são as características que a Bíblia fala sobre o inferno. E ele foi preparado para o diabo e seus anjos, e homens vão cair lá dentro, por conta de não crer em Jesus Cristo, que é o Salvador. A outra coisa que nós observamos, eu já mencionei rapidamente, e nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 13 ao 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, fala sobre o trono branco, o julgamento final, o juízo final, onde todos os perdidos, todos os condenados vão comparecer diante do trono branco para a prestação de contas, e eles já vão ali na condição de condenados. Eles não vão para saber se estão condenados, eles já vão na condição de condenados. Estão ali para receber cada um o galardão da sua injustiça que praticaram na terra, uns mais, outros menos. E o lugar de moradia final deles está lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Foram lançados, não somente eles, mas o inferno e a própria morte foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. É um lugar ainda maior do que o próprio inferno, onde o próprio inferno será lançado, né, por Deus ali dentro. Quem pode pegar o inferno e jogar ali dentro? Só Deus mesmo, né? Pode fazer isso. Então, lugar de moradia eterna. Agora imagina um lugar terrível, o lugar onde a graça de Deus não se fará presente e as pessoas vão existir ali eternamente. Há ensinadores que dizem que não, ali é lugar de destruição, e usam algumas palavras no texto original para tentar explicar isso, né? Mas na verdade, as pessoas que estão fazendo isso estão manipulando as palavras para que se adequem ao que elas querem. Porque quando as pessoas são honestas nas suas interpretações, automaticamente elas percebem
que o texto está falando de moradia eterna, de sofrimento eterno. Basta nós retrocedermos um pouquinho no capítulo 20, quando o próprio texto, no versículo 11, versículo 9 e 10, fala ali sobre Satanás, sobre a besta, o falso profeta, que foram lançados vivos, ou seja, eles nem morreram fisicamente e foram lançados lá. Satanás também foi lançado lá e serão atormentados pelos séculos dos séculos. O que quer dizer séculos dos séculos? É um lugar de destruição da alma? Não, é um lugar onde as pessoas vão padecer, serão perturbados ali para sempre. Agora, há quem interprete diferente. Eu não quero entrar no contexto aqui, no mérito da questão, para estar discutindo. Deixa cada um interpretar como quer. O texto é bem claro ao dizer: serão atormentados para sempre. E esta é a tradução, porque esta é a interpretação. E em terceiro e último lugar, nós percebemos que o inferno, o próprio inferno, esse lugar que é mencionado em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 em diante, Jesus vai tratando ali sobre os bodes e as ovelhas, e aí chega no versículo 41, ele fala sobre as pessoas que rejeitaram e que não abraçaram Jesus Cristo, demonstrando isso ao perseguirem os pequeninos irmãos de Jesus, demonstrando que não criam em Jesus e por isso estavam indo contra o povo de Deus. Jesus chega para eles e diz: apartai-vos de mim, e vós que praticais a iniquidade, vocês que não fizeram nada a meu favor quando perseguiram os meus irmãos, vocês devem ir para o lugar eterno de tormento, onde o diabo e seus anjos também vão habitar. Então, esse lugar chamado inferno, que inicialmente as pessoas vão para lá logo que morrem, e não tendo Cristo, é lógico, esse lugar, esse próprio lugar, será jogado dentro do lago de fogo. Então, eu penso com isso o seguinte: se o inferno já é um lugar grande, que cabe muita gente, imagina o lago de fogo, que tamanho não deve ser? Muito maior, né? E lá será jogado também a morte. Então, veja só, já vai estar o falso profeta, o anticristo, Satanás, a morte e o inferno. E aí, todos os homens e mulheres que não creram em Jesus Cristo, que rejeitaram a Cristo, serão lançados ali dentro. É um lugar realmente tenebroso, é um lugar triste, quer as pessoas acreditem ou não, quer as pessoas pregadoras, muitos pregadores, queiram ou não, é um lugar que a Bíblia fala que existe e que é para as pessoas incrédulas sofrerem. Será que Jesus, quando usou essa mensagem, quando ele proclamou essa mensagem, ele estava tentando colocar medo no coração das pessoas? Certamente que não. Jesus estava mostrando o perigo de se manter condenado, porque os homens e mulheres que não creram em Jesus e ainda estão assim, estão condenados e morrendo fisicamente, o seu destino já está selado. Então, vale a pena observar essa questão sobre o inferno. A Bíblia fala sim sobre o inferno, tanto quanto fala sobre o céu. É verdade que há uma discussão teológica, onde alguns dizem que a Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, outros dizem que não, a Bíblia fala mais sobre o céu do que sobre o inferno. O fato é, a Bíblia fala sobre o céu, a Bíblia fala sobre o inferno. E um não tem nada a ver com o outro, são opostos. O que um é, o outro não é. O céu é lugar de descanso, de alegria, de felicidade, de festa, de vida eterna, de um desfrute eterno de tudo que é bom, para todo sempre, eterno. E o inferno é o inverso disso, é um lugar de sofrimento, de tristeza, onde não haverá alegria, não haverá nada dessas coisas que a gente ainda consegue desfrutar neste mundo. Então é importante, é imprescindível que tanto você que está me ouvindo, quanto muita gente que ainda estão aí à sua volta, que você pode falar, pense nisso. Talvez você não queira nem ouvir muito sobre isso, mas é importante ouvir. Em que categoria você se encontra, você está?
no grupo daqueles que estão salvos, que confiaram suas vidas a Cristo, que dedicaram todo o seu ser aos cuidados de Cristo, crendo que Ele é o seu Salvador e Senhor, ou no grupo daqueles que estão rejeitando constantemente a fé em Jesus Cristo e tudo que Jesus é? Bom, se continua rejeitando, significa que continua condenado. É o que a palavra de Deus menciona, é o que Jesus falou. Quando ele disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, pense nessas mensagens, pense nessa palavra e que Deus nos abençoe.